A partir do desafio, né, colocado, eu projetei algumas questões que a literatura vem tratado em termos gerais, no sentido de global, procurando associá-la às condições, à situação no Brasil em termos de questões que se colocam como questões urbanas, todavia não se restringem especificamente a uma dimensão urbana estrito sensu, e de certa forma talvez pudéssemos pensar até dando conta de uma dimensão mais, talvez, ambiental. A princípio, a partir de 5 grandes temas que me parecem centrais numa discussão global, em que as cidades ou os processos territoriais têm que enfrentar como um desafio do século. De certa forma, aí não deixo de ter algum diálogo com as pautas estabelecidas por organismos internacionais e nacionais. A primeira questão parece cada vez mais urgente, é a questão energética. Os consumos energéticos aumentam exponencialmente, e isso, mantido o padrão do século XX, em particular da segunda metade do século XX, remeterá a uma grave crise. Os dados projetados aí mais adiante vão apresentar. Uma segunda grande questão, aqui não estão em ordens, né, mas é a questão dos recursos hídricos. Enfim, nós em alguma medida no Brasil vivemos aí a crise na maior cidade da América Latina há poucos anos atrás, em termos dos problemas hídricos, e eles nos assolam curiosamente associados a problemas de inundação, né, o que é um tanto quanto paradoxal. Uma terceira grande questão que atinge a população mundial do ponto de vista da sua inserção em assentamentos humanos é a da mobilidade urbana. O problema dos deslocamentos, na medida em que há uma tendência, por um lado, a um espraiamento das conexões e as necessidades, então, de deslocamento, e, por outro lado, um aumento e uma diminuição de investimentos na mobilidade urbana em termos percentuais. Uma quarta questão, que muitas vezes nós tendemos a associar ao mundo profundo e distante, é a questão da segurança alimentar. Nesse momento tem inclusive um congresso internacional de agricultura urbana e segurança alimentar ocorrendo na universidade, mas ela atinge imediatamente o nosso entorno, quiçá pessoas com as quais nós convivamos, né? Eu tive agora, tem um trabalho de campo sendo desenvolvido nos últimos anos, na Vila Glorinha, uma vila razoavelmente central, enfim, próximo a Oscar Pereira, próximo à Igreja da Glória, etc. Enfim, em que os pobres menos pobres, aqueles que passam por regularização fundiária, aqueles que já vivem em áreas urbanizadas, que têm conquistas de melhorias urbanas, têm problemas de segurança alimentar, né? E vocês imaginem, daí para condições mais precárias urbanas. E, por último, a questão dos resíduos. Eu vou dar um passeio aqui, então, razoavelmente rápido, né, sobre essas questões. É que o bolsista é super bom, assim, eu achei que estava só no título, mas ele projetou aqui. Essa é a situação do saneamento básico no mundo, né? Então nós temos 4,5 bilhões aproximadamente de pessoas sem acesso a saneamento básico no mundo, né? Então, enfim, enquanto por um lado nós estamos aí discutindo, sei lá, velocidade 5G, internet das coisas, quarta revolução industrial, nós temos mais de metade da população mundial sem acesso a saneamento básico. Aqui nós temos uma pizzazinha básica também, para apresentar em termos proporcionais, né? Mas me parece que o dado contundente que já resume a situação é esse de 3 bilhões apenas sob
2,5 bilhões de pessoas com acesso, menos de 50% da população. Aqui, trabalhando com a ideia de redes coletoras, que é uma variável fundamental para se pensar a questão do saneamento, a situação no Brasil, né, em termos de acesso. Então, nós temos aqui, em relação aos municípios, né, a milhões de pessoas, né, sem acesso à rede de esgoto. Então, aqui nós temos, por exemplo, a situação no Sudeste, né, um número bem reduzido, né, o Centro-Oeste, o Sul, numa situação até intermediária, curiosa do ponto de vista de como se estrutura a nossa rede urbana, ela é muito próxima, né, em relação, inclusive, ao Sudeste, fora a região metropolitana de São Paulo, então tem essa questão da concentração, né, enfim, Norte e Nordeste, com o maior número de pessoas sem acesso a saneamento. Então, assim, também impressiona esse dado e as condições do quadro brasileiro, né? Aqui a situação em relação à questão municipal, né, caro Jorge, né? Um referencial que tu apontava antes, quem fornece em relação ao percentual de municípios, né? Então, atendimento em termos municipais, né? E aí nós vamos ter aqui, por exemplo, o peso, né, da industrialização, etc. e tal, né? Mas, por outro lado, um dado curioso, que é esse dado do Nordeste brasileiro, né? Que, em geral, tende a aparecer comparativamente nesses índices numa posição inferior, subalterna, mais problemática, e que aqui aparece numa posição, inclusive, melhor do que a da região sul, né? Historicamente, uma região com maior níveis de urbanização. Em alguma medida, acesso a redes coletoras de esgoto são dados de grau de urbanização, né? O que não significa necessariamente vida urbana. Aqui o percentual, né, quer dizer, a gente segue fazendo o percentual de municípios com rede coletora de esgoto em termos de barra, né? Aqui tem a situação do Brasil, então a gente vê as médias, né, em geração, em termos percentuais, comparados ao Brasil. Vemos aqui o Rio Grande do Sul, né, nessa barra, numa posição também não muito nobre, embora toda a situação seja fora os estados do centro, do Sudeste, né, os tradicionais. E, aqui de novo uma surpresa, né, 13 estados do Nordeste apresentando um percentual de municípios maior com rede de esgoto. Isso pode ter a ver com dimensões, né, o tamanho do estado, a facilidade de distribuição, o próprio tamanho das cidades. Nós vamos ter, particularmente na Paraíba, uma tendência de cidades menores, mas mesmo Pernambuco e Ceará. Mas, por outro lado, nós temos aqui as maiores cidades, né, uma concentração das maiores cidades, e ainda assim com uma rede de saneamento bastante extensa. Né? Aqui municípios sem fornecimento, enfim, aqui só em termos visuais, né, para a gente enxergar como é que se dá isso no quadro brasileiro. A posição da região sul parece bem mais crítica do que nós tendemos a historicamente pensarmos, né, em relação ao Brasil. Enfim, aqui nós temos os vazios que são vazios demográficos, vazios inclusive de rede urbana, o que é enfim, nos coloca uma outra questão, né, que é o problema da concentração da distribuição, aonde tem municípios e logo as áreas sem com menor quantidade de municípios e de núcleos urbanos ainda menores, em menor quantidade, logo com menor acesso, né? Mas, enfim, áreas povoadas. Bom, aqui também o percentual de acesso, né? Enfim, percentualmente do acesso por região, de novo, essa grande diferença e a situação no quadro geral do Brasil, né? 66% dos municípios sem acesso à rede de esgotos, à rede sanitária. Então, assim, parece... Agora me
senti um aluno falando, mas é muito impressionante isso, né? Quer dizer, nós temos um país em que 66% dos municípios não oferecem rede de esgoto nas suas cidades. Então, assim, eu vim para cá pensando um pouco no que seria uma agenda, né? O que eu diria para os caras, né? Independente da coloração. Assim. Eu converso com um, mas ele é candidato a governador só no meu elevador, assim, mas enfim, ele está sempre muito cansado. Está sempre muito cansado. Muito cansado. Eu tenho um vizinho candidato a governo no 5º andar, eu sou do 7º. Deve ser super difícil imaginar quem é. De quem eu conheço desde que eu era adolescente. Mas, enfim, aqui a questão da rede geral, então, de esgotamento, né, em termos estaduais, então, de novo, quer dizer, um índice baixo, né, dada a importância que tem em termos de saúde pública, enfim, em termos, inclusive, indiretamente associado aos recursos hídricos. Né, aqui um quadro de Porto Alegre. Então, assim, se a gente for provavelmente brincar de mergulhar das regiões para os estados, para as cidades, e nas cidades mergulhar nos bairros, nós vamos encontrar situações semelhantes, né, em que pese não exatamente apenas ligado à região central, mas uma tendência, digamos assim, a uma sobreposição, se nós trabalhássemos com outros dados, de renda, escolaridade e afins nos bairros. Esses, né? Isso aqui é a classificação do orçamento participativo, certo? Enfim, onde está concentrado os dados lá do Observa Poa, região centro vai até a terceira perimetral, então é Porto Alegre histórica, consolidada, né? A Noroeste, sei lá, vai ter como eixo ali a Boa Vista e entorno, né? Enfim. Né? Aí depois a Cruzeiro, né? Mas que pega muito também o Santa Teresa, né? Fica como região Cruzeiro. O Maitá Navegantes, enfim. Aí a gente vai tendo talvez até algumas surpresas. Né? Aqui é o importante, sempre, enfim, isso a gente acaba tendo que falar em aula, né? Que mesmo esses índices, quer dizer, eles não chegando a 100, né? Porque o que está fora de 100 é não ter esgoto nenhum, é não ter nenhum tipo de coleta. Certo? Então, assim, na realidade é assustador tu encontrar isso, inclusive, na região centro de Porto Alegre. Bom, aqui um pouco de custo, né? Então, estação de tratamento, 25 mil, né, litros por segundo instalado, é a unidade de medida para avaliar os custos, né? Remetendo ao que é uma relação de que se tu tem rede de esgotos, tu tem um potencial de tratamento. Certo? Tu não tem tratamento, no caso de Porto Alegre não tem, enfim, grande parte da rede de esgoto não é tratada, etc. E tal, isso vai seguir produzindo no país, mas para ver que os custos, enfim, do ponto de vista da incidência, são relativamente baixos. Bom, água potável, né? Aqui, de novo, algo que impressiona, né? Dado o papel, digamos assim, na própria ideia de sobrevivência. Né? Enfim, vou dar minha escorregadela pop, assim, né? Mas Mad Max é um pouco esse mundo aqui, né? Enfim, que vai estar aqui, né? Olha a projeção, né? A projeção dos órgãos e dos organismos internacionais em relação à pressão, né? Ou seja, situação crítica de acesso à água. Né? Projetado para 2025, 3 bilhões. Né? Então, tu vai ter um aumento, provavelmente, nas áreas de maior crescimento demográfico, tu vai encontrar esse tipo de problema. Então, assim, essa é uma questão, me parece, central, questão do acesso à água, e que ela não deixa de ser problema no Brasil, em que pese tenhamos essa, né, enfim, vou continuar aqui meus desvios pop, né, uma coisa Jorge Ben, né, nós temos 12% dos recursos hídricos do planeta estão no nosso país. Né. No entanto, nós vamos encontrar problemas, por exemplo, no grau de consumo, né, que não é no cidadão. Depois nós vamos ver aqui os percentuais, mas essa diferença aqui não precisa matar o banho, nem diminuir o tempo embaixo do chuveiro, tá? Porque ela não nos diz respeito. Né? Assim também acho que é importante
às vezes deixar claro, porque senão vem essa coisa da obrigação cidadã, do não sei o quê, entendeu? Quer dizer, o lixo não passa, não vai o lixo, o problema é do sujeito que deixa o lixo mal condicionado, entendeu? Enfim, né? Os caras gastam horrores com agronegócio, etc., com água, e o problema vai ser o tamanho do meu banho. Tá? Enfim, o banho no cachorro, por favor. Enfim, aqui a distribuição dos recursos hídricos, né? Relativo à densidade demográfica. Então, obviamente, né, nós temos que ter um grande trabalho aí de distribuição, né, no país, né, porque aonde tem a menor densidade tem a concentração, bacia amazônica. Né? Enfim, o Centro-Oeste também, né, Pantanal, quer dizer que tem muito recurso hídrico, né, e, em alguma medida, nós aqui numa posiçãozinha, né, enfim, não tão ruim comparado ao Nordeste, né, em função do nosso sistema lacunar, em especial. O consumo dos recursos hídricos, né, em termos mundiais. Né? Então, se a gente pensar o papel que isso aqui tem no Brasil, a gente já vai ter aproveitado o problema hídrico. Né? Enfim. Aqui um pouco de, enfim, basicamente um levantamento sobre as crises hídricas, né, mais particularmente a paulista. Né? Acho que falta um dado aqui fundamental, enfim, da exame e tal, mas, enfim, que foi o problema de colocarem em ações, né, na Bolsa de Valores a Companhia Hídrica de São Paulo, e logo em seguida, 1 ou 2 anos depois da crise hídrica. Né? Então, tem a ver com uma lógica liberal de aumentar os ganhos e a valorização na Bolsa de Valores, né, das ações a partir de uma diminuição de investimento. Né? Então, assim, também um problema aí para os liberais resolverem como tratar com essa questão. Problema para eles. Né? Enfim, eu estou do outro lado criticando e a perspectiva é outra de tratamento. Né? O abastecimento, então, aqui por região, né? Então a gente vê a falta de acesso, né, a redes gerais de abastecimento de água. Então, assim, agora aqui qual é o que impressiona, né? Impressiona o Sudeste, quer dizer, com uma situação de sem acesso a redes gerais. As fontes são as mesmas, certo? Então, assim, é provável que não tenha discrepância da base de dados. Tá? A IBGE e os mecanismos da ONU. Né? Então, milhões de domicílios sem acesso às redes gerais. Tá? Impressiona, obviamente, temos que levar em conta que a quantidade de domicílios aqui é maior. Né? Aqui tem uma concentração de domicílios. Né? A densidade construtiva, a densidade domiciliar é muito maior aqui, tá? do que no resto. Então, enfim, milhões de acesso. Temos também aqui outras variáveis que poderíamos levar em conta, que é o tamanho do território, etc. e tal. Mas, enfim, o Centro-Oeste, por exemplo, né, menos urbanizado, mas, no entanto, a gente tem o Norte, né, numa situação, por exemplo, diferente do Sul, né, que tem essa característica de também muito urbanizada. Então, o problema do acesso à rede geral de água. Né? Bom, aqui a outra forma percentual, né? Em termos de percentual de municípios atendidos, né? Com as redes gerais. Então, nós temos a melhor situação, né, aqui nesse eixo, né? E a crise, curiosamente, no local que tem mais recurso hídrico. Né? Então, enfim, é nitidamente um problema de política urbana, né? Política territorial. Enfim, aqui dados também fechando em Porto Alegre. Né? É curioso, o centro aqui fica numa situação um pouquinho inferior a outras duas regiões, né? Noroeste, ao eixo Baltazar. Né? Aqui talvez seja importante notar que o eixo Baltazar é um eixo recente de um certo aburguesamento. Estive lá ontem, passei por perto ali, enfim, e vi como tem uma transformação fantástica, assim, em termos urbanos. Então, pode estar associado a isso, pode ter uma questão histórica de área mais recente de ocupação urbana mesmo, né? Dado um processo de gentrificação. Né? Aqui, né, aqui são os campeões em geral. Né? Esses 4 aqui vão estar sempre meio aqui por baixo, e se a gente for para a escolarização e for para a renda,
também, né? Se alterando ali, como no último, no ranking em geral, ilhas e extremo sul. Bom, aqui os custos, né? De novo, né? Custos em termos de... Se a gente pensar nos valores apresentados pela professora Soraya, né, na primeira fala, são todos custos absolutamente... enfim, claro que não vai ser 800, é 800 por metro cúbico, então, assim, produzir alguns milhões de metros cúbicos são alguns milhões ou poucos bilhões de reais, né, em termos de países para tu ter uma política, né? E esse custo aqui também, que muitas vezes o problema é essa ligação ficar na mão dos mais pobres, né? Para quem é um custo alto e é um custo muito pequeno se pensarmos de novo em termos do tamanho da economia brasileira. Bom, energia elétrica, né? Os isolados, né? Os que não têm acesso. No Brasil chegamos a 1 milhão. Esse umzinho aqui do Brasil, porque ele não está no ranking, né? Estou dizendo que o guri ele sabe fazer esse negócio. Ele botou o Brasil para fora do ranking. Mas é quase uma Porto Alegre. São 2/3 de Porto Alegre. É a área central de Porto Alegre, por aí. Enfim, então é uma quantidade bem grande em termos de tu pensar que tem um isolamento energético. Bom, mas aqui, né, uma situação que vai ficar mais clara quando nós olharmos os perfis, né? Quer dizer, é o Sul com uma concentração no Sudeste e na África, no continente africano em especial, não são poucos milhões no mundo que têm acesso à energia elétrica. Energia elétrica, enfim, a gente tem noção de quanto é fundamental, né? Alguém em algum momento foi já para um sítio, enfim, ou na infância, ou na ripongagem, ou na hipsteragem contemporânea, vai atrás desses lugares e tal, e vê como é difícil, né? Tem que ficar comprando gelo, botando sal no gelo, enfim, né? Não tem nada, meu. Não tem nada, caiu. Não adianta ter iPhone, entendeu? Porque se acabou a bateria, o iPhone não produz carga, né? Bom, em termos de população absoluta, a projeção da ONU para 2030, né? E 2030 está cada vez mais perto, né? Então, assim, 3 bilhões de pessoas, quer dizer, sem energia elétrica. As redes de distribuição no Brasil, né? Em termos aqui em termos do consumo, 99% com acesso, 0,5% sem acesso, né? Mas a distribuição, o lugar do Brasil no consumo de energia é razoavelmente alto, né? Tá melhor posicionado do que em termos de PIB, né? Se for pensar, gasta mais do que... Enfim, tudo bem, tem um problema da escala do país, etc. e tal. Bom, e aqui, né, o padrão de consumo, né, de energia elétrica por setor já está um pouco desatualizado, mas, enfim, foi o dado mais recente que a gente conseguiu, né, o peso da indústria. Então, se a gente for pensar em termos de uma discussão geral energética, né, nós temos um problema dos recursos hídricos associado à agropecuária, à agroindústria, e um problema energético associado a um tipo de indústria que consome muita energia ou não produz energia. Se você estava ouvindo alguma coisa porque me preocupa e tal, passando assim, as companhias, tem a história dos leilões energéticos, né? E as companhias telefônicas gastam muita energia, as de celular, né? E elas estão começando a montar fazendas, por exemplo, de produção de energia solar. Elas estão pensando em produzir a própria energia, porque elas podem vender no mercado o que sobrar, né? Então passa a ser uma outra face de negócio em função do nível de consumo, né? Aqui a matriz energética, né? Enfim, aqui um problema associado ao potencial, mas não deixa de ser um problema no Brasil, né? O peso das hidrelétricas, né? E a termoelétrica, que, enfim, de alto custo, e a nuclear de alto custo, enfim, e ainda um muito pequeno papel da eólica e da solar. Enfim, aqui a gente tem
a brincadeira dos designs. A eólica está crescendo bastante. Ela já dá traço aqui, né, de 12, de produção de 12 giga. Bom, aqui em Porto Alegre, né, sobre o percentual de domicílios com acesso, né, de novo, aquela ideia meio assim, noroeste, centro, quer dizer, a questão é onde é que estão esses 0,2 aqui, né, onde é que se localizam eles, né, nessa região, né, e aqui a coisa sempre assustadora dessa posição. Ele erra às vezes também. Mas, enfim, sempre extremo sul, Lomba do Pinheiro, Ilhas, nessa posição. Né? A quarta grande questão, né, que eu pontuei, a questão da mobilidade, né, aqui uma pirâmide, digamos assim, de menor custo energético. Tá? Então, o transporte de carga não de fóssil, né, quer dizer, elétrico, teleférico, né, começa a ser uma alternativa. Caracas, La Paz, Medellín, Bogotá, usando o teleférico como transporte coletivo. Né? Enfim, e o ônibus elétrico. Né? Aí a segunda grande, né, embora com uma capacidade de alcance mais restrito, né, mas enfim, andar a pé, bicicleta, patinete, roller, skate e barco. Ele tinha achado um ícone super bacana aqui de surf, mas eu digo, cara, onde é que o cara vai ir surfando? Ele entra e volta. Mas era super bacana o ícone. Mais ou menos isso. Bom, aqui os tradicionais, né? Os tradicionais que consomem muito, mas que pelo menos ainda são, né, transportes de massa. Bom, aqui os que consomem muito e transportam ninguém, né? Bom, e aqui o maior custo, né? Porque é diesel, etc. e tal. Enfim, que é um problema porque o que está sendo transportado aqui poderia estar sendo transportado pelo menos com base em outra fonte energética, enfim. Tá? Bom, e aqui agora um percentual de usuários por modal, né? Então, enfim, é bem interessante aqui, né, o tamanho, por exemplo, do peso dos carros. Né? Então, assim, a crise de São Paulo ela não é só uma crise de tamanho, de gigantismo. Né? A crise da mobilidade urbana, ela está aqui. Né? As pessoas, 29,5% né, dos deslocamentos acabam sendo... há uma sobreposição aqui, por isso que não dá 100, certo? O cara anda a pé, anda de carro, anda de coletivo, etc. Tá? Isso aqui é uma agência tipo ONG, assim, não governamental, a Mobilize. Né? O Rio de Janeiro, por exemplo, com mais uso de coletivo, né? Empregabilidade, renda média, etc. e tal, talvez expliquem essa diferença. Tá? Na medida que as distâncias são grandes, iguais, etc. Né? Uma diminuição bem... Em relação a São Paulo, impressiona, né? O menor peso no Rio de Janeiro do uso do automóvel, né? Enfim. Bom, Campinas, né? Olha só que loucura, mas aqui não dá para andar de ônibus em Campinas, né? Para ir na Unicamp, tu tem um amigo, complicou. Para sair do aeroporto é complicado. Mas tudo bem, né? Campinas é a não ser que tu vá embora para São Paulo, daí tem uns ônibusinhos que te largam lá no shopping, né? Enfim. Belo Horizonte, né? Eu tenho a tese que essas duas cidades aqui elas têm umas coisas em comum, assim, uma tese não desenvolvida, e certamente jamais será desenvolvida, mas aqui ela aparece, né? Porto Alegre e Belo Horizonte. Muito semelhante, né? Os patamares da distribuição, comparativamente, né? Também um nível razoavelmente alto, né? de utilização do automóvel. Bom, aqui tem mais algumas, só para nós termos uma ideia, né? Como tem o peso da renda média. As do Sul, né? As de perfil industrial sulista, usando mais automóvel, fora o Rio de Janeiro. Enfim, que daí entra uma outra Baixada Santista. Né? Enfim, Manaus, né? Enfim, o cara vai de barco, né? Não tem muito deslocamento de barco e tal, enfim. E a pé, na Manaus, cidade onde se usa muito a pé. E aqui a quantidade de veículos em circulação para cada 100 habitantes em número absoluto de veículos, né? Então, assim, a gente vê um pico em 2001 e em 2002, uma diminuição e depois uma curva ascendente bem estável, né?
Uh, mas a gente vê um aumento, né? A frota em Porto Alegre, né? Então, assim, a gente tem 7 mil ônibus, né? E 622 mil veículos, né? Carros. 7.301, esse dado de 2010 aponta para 7.301 frota de ônibus. 23 mil que pousam. Não é que estão aqui, né? Já tinha isso aqui, agronegócio. Bom, aqui tem o percentual, né, dessa frota da cidade. Né? Aqui os valores, né, envolvidos, né, por valor de unidade, né? O custo de manutenção e a vida útil, né? O hidroviário e o ferroviário estão tendendo a ter uma melhor relação custo-benefício, etc. Os custos de implantação nos modais, né? Então o teleférico ainda muito alto, o BRT, enfim, e o metrô sendo mais alto, né? E o teleférico e o BRT tendendo a ser os menores. Aqui a segurança alimentar, né? Então 108 milhões de pessoas projetados como sofrendo de insegurança alimentar. Né? Enfim, aqui alguns dados gerais sobre grupos de alimentos, enfim, do consumo, da disponibilidade para consumo no mundo, né? O que vai ter impacto aqui nas condições de saúde. Aqui também a pirâmide, né, da cadeia alimentar. Enfim, vou dar uma acelerada aqui para chegar aqui nos resíduos, né? Enfim, a gente produz muito resíduo, é uma questão, né? A gente tem 1,3 bilhão de toneladas de resíduos no mundo, né? Enfim, o Grande Irmão do Norte trazendo essa grande contribuição e o Grande Irmão do Oriente, né? A segunda grande contribuição. Mas olha só como é que fica o Brasil nesse ranking. Per capita e a China anda tratando lixo também, o lixo tecnológico e tal, né? Aqui o per capita, né? Enfim. Aí tem uma coisa estranha, né? Olha só, na per capita eles vão bem, né? Os desenvolvidinhos, né? Os riquinhos estão produzindo bastante lixo. Os irmãos ricos, né? E Chipre. Mas enfim. Como é que Chipre foi parar ali, né? Eu não pesquisei Chipre, Soraya. Não parei para pesquisar Chipre. Projeção, né? Sim, é uma grande questão. Tem a ver com o padrão de consumo, o padrão de produção, mas tem a ver também com uma necessidade de resolver isso. E ela é uma questão fundamentalmente de assentamentos humanos, né? Quer dizer, aonde tu não produz resíduos se não tiver ligado aonde tem gente.